Então vamos lá, pessoal. Mais um devocional em comunhão aí, começando, né? Com a permissão do Senhor. Eu vou estar fazendo uma oração aqui para a gente dar início a esse devocional em comunhão, para Deus vir estar abrindo nossos entendimentos, para a gente poder entender a palavra do Senhor, né? Para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém, pessoal? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és poderoso, Pai, Tu és grandioso. Pai, nesta noite, meu Deus, nós te pedimos, toma à frente, Pai, desse devocional em comunhão, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir abrir nossos entendimentos, Pai, que o Senhor possa vir nos iluminar nesta noite, Pai, para que a gente possa entender, meu Pai, a Sua palavra, para que a gente possa entender, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir nos ensinar, Pai, a cada dia mais, Senhor, a reconhecer, Pai, o discernimento e aprender, Pai, a obedecer, Pai, depois que a gente discernir, Pai. Senhor, eu te entrego essa oração, meu Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Discernimento e obediência. Essas são umas palavras, né, muito conhecidas no nosso dia a dia. Todo mundo fala a respeito disso, né? Discernimento disso, obediência daquilo. Todo mundo fala a respeito disso, né, diariamente. No nosso cotidiano, assim. É uma palavra comum. Mas antes da gente entrar nesse estudo, é importante a gente entender as origens das palavras. Como sempre eu falo aqui, né, em todo começo de estudo. E discernimento em hebraico significa bina, que tem o seu significado completo, né, em português, que significa compreensão e entendimento. E em latim, discernimento é discernere, que significa diferenciar, distinguir e separar. Olha só, pessoal, como é que a palavra, ela gera várias outras palavras. Então, isso já vai aumentando o nosso conhecimento, né? Isso já vai aumentando a nossa compreensão a respeito da palavra. E eu não coloquei aqui, né, vários versículos, eu não peguei vários capítulos da Bíblia, mas toda vez que você lê essa palavra na Bíblia, discernimento, você vai voltar aqui nesse estudo, você vai memorizar essa parte onde que eu estou falando a respeito disso e vai conseguir discernir o que a palavra está querendo dizer, né, no contexto dela. Então, em hebraico significa bina, que é compreensão e entendimento. Já em latim significa diferenciar, distinguir e separar. Ou seja, depende do contexto, né? Às vezes fala a respeito de separar o que é bom e o que é ruim, distinguir, né, o que é certo e errado, diferenciar as coisas boas, né, que nem lá em Gálatas, que fala a respeito do fruto do Espírito e do fruto da carne. Então é sobre isso, entendeu, pessoal? Vai trazendo à memória de vocês os versículos. E já a obediência em hebraico significa chama, porque esse A aqui do final, ele tem um acento, então fica chama. E tem o seu significado final, ouvir atentamente e obedecer. Ou seja, pessoal, olha só, aqui tem uma chave e tem uma pegadinha. Você ouvir é diferente do que você ouvir atentamente. Porque quando uma pessoa só ouve, ela ouve, entra no ouvido e sai no outro, né? Como fala o ditado popular. Já quando ela ouve atentamente, ela aprende o que ela ouviu. Entendeu, pessoal? Então é diferente. Então é diferente você ouvir e você ouvir atentamente. E tem ali também a obediência. Então, pessoal, que a gente possa, né, tudo que a gente ler, tudo que a gente escutar a respeito do Senhor, tudo que a gente for estudar, é bom que a gente ouve, né, atentamente. É bom que a gente escute, né, atentamente, que a gente note cada palavra, cada vírgula, cada ponto, porque isso faz total diferença na hora da leitura. Entendeu, pessoal? Então aqui está o significado, né, que é ouvir atentamente, obedecer, ou seja, prestar atenção e obedecer. Já em latim, a palavra latina, obedientia, deriva do verbo obedire, que significa ouvir ou prestar atenção. Se a gente for parar para pegar assim no contexto geral, todas as palavras, basicamente, elas se encontram, né? São só sinônimos, mas elas têm um significado igual, né? Vamos dizer assim. Elas têm um significado bem parecidos, mas que dão uma total compreensão. E pessoal, para dar um exemplo aqui de discernimento, eu quis colocar aqui a respeito da morte de Josias. Não sei se todo mundo aqui da ligação já leu, né, essa passagem de 2 Crônicas, do capítulo 35, onde que vai falar do rei Josias. Mas aqui tem uma explicação, tem um ensinamento muito importante que fala a respeito do discernimento. Então, aqui a gente vai entender o propósito do discernimento
quando a gente fala a respeito de discernimento, volte lá na palavra, né? Lá em cima, lá no original. Ou seja, aqui a gente vai entender o propósito de diferenciar, de distinguir e separar, entendeu? Então, a gente vai ver nessa passagem algo muito valioso que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Em 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 20 ao 24, está escrito. Essa daqui é a nova tradução da linguagem de hoje, para uma melhor leitura, né? Uma melhor também interpretação, melhor entendimento, é bem melhor. Então vamos lá, pessoal. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuide de que não te opores a Deus. Cuide de que não te opores a Deus, e é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, ou seja, Josias não voltou atrás. Ele permaneceu, né? Continuou insistindo. Antes se disfarçou para pelejar, ou seja, antes se disfarçou para guerrear contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe havia falado. Da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tire-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha, e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam por ele. O que a gente entende aqui nessa passagem? Qual que é o ponto que eu queria pegar aqui e separar? Se a gente for ler a história desse Neco aqui, ele era um faraó. Entendeu, pessoal? Olha só que interessante. Neco era um faraó. Era Neco II, era um faraó do Egito. E Josias, quando Neco chega para ele e fala com ele, e Deus estava apressando ele para ele passar, né, para guerrear, ele não quis escutar Neco. Olha só que interessante, pessoal. Vocês escutariam um inimigo de vocês? Isso que é interessante. Se a gente for parar para estudar a respeito de Neco, a gente vai ver que Neco, ele adorava deuses pagãos, né? E aqui ele fala, ó, cuida de não te opores a Deus. Porque ele se refere ao Deus de Israel aqui nessa passagem, né? Ele se coloca como se Deus estivesse falando com ele, entendeu, pessoal? Então olha só que interessante. Neco, ele não deu ouvido ao que... Neco não, né? Josias não deu ouvido ao que Neco tinha falado. E por Josias não dar ouvido ao que Neco tinha falado, ele continuou. E ele acabou sendo atingido por uma flecha. E o que a gente entende disso daqui, pessoal? Olha só que interessante. A gente volta lá em cima um pouquinho, né? E volta na palavra discernimento, que significa diferenciar, distinguir e separar. Olha só, nessa passagem, Neco ele não diferenciou o seu inimigo, ou seja, a respeito do que estava sendo falado, porque tipo assim, pessoal, tem situações que Deus vai falar com vocês, ou até mesmo comigo, quando eu falo vocês assim, eu falo no geral, que pode vir de pessoas que talvez a gente nem espere, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciou inimigo da mensagem, entendeu, pessoal? Porque a mensagem de Deus é santa. Então a gente tem que saber diferenciar o que está acontecendo nessas situações. Então vai trazendo ela para o seu dia a dia, entendeu, pessoal? Enquanto eu for falando. Então Josias, ele não diferenciou o que Neco estava falando. Ele também não distinguiu e também não soube separar. Mas ele continuou. E por ele continuar, ele morreu. E essa, pessoal, é a consequência de a gente não discernir o que Deus falou conosco. Muitas vezes a gente pode morrer espiritualmente e pode morrer também fisicamente, entendeu? Dependendo da situação. Então, pessoal, esse é o exemplo que eu quis dar para vocês aqui a respeito do discernimento e suas consequências. Hoje eu não abordei coisas muito profundas, assim como eu falei com vocês, eu não tive muito tempo preparar um conteúdo, mas eu acredito que vocês entenderam aqui a respeito dessa passagem e entenderam qual que é o papel do discernimento, né? Olhando para a origem dele, né? Que é diferenciar, distinguir e separar. É você olhar o que Deus está falando, diferenciar o que Deus está querendo passar para você, distinguir e separar. Entendeu, pessoal?
e o exemplo de obediência. Agora eu quero falar aqui a respeito de uma passagem que todos conhecem, que é a passagem do Getsemane, onde Jesus sobe ali, né, naquele pequeno morro. E ali tem uma passagem muito interessante, né? Além de ser Jesus, né, que é o nosso maior exemplo de obediência, tem algo muito interessante que acontece ali, né? Todo mundo já conhece essa passagem de cor. Eu coloquei aqui só para a gente pegar um exemplo de obediência e olhar para a origem da palavra, para vocês verem como é que dá total diferença quando a gente tem um entendimento da origem da palavra. Então isso vocês vão fazer, pessoal. Em tudo que vocês forem ler, vocês colocam isso, entendeu? Vocês olham para a origem da palavra. Mateus, do capítulo 26, do verso 36 ao 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, pessoal, olha que interessante. Aqui a gente vê Jesus nessa situação. Todos nós conhecemos essa passagem, onde que Jesus ali já estava pressentindo a sua morte, onde que ele chama ali seus irmãos para estar em vigia, né, com ele, mas a gente conhece o resto da história, né, eles acabam dormindo ali. Mas o que a gente pega aqui, pessoal, voltando lá para a origem da palavra nesse exato momento? A obediência de Jesus, entendeu? Ele podia muito bem, pessoal, ter, tipo assim, pular dessa etapa toda. Ele poderia muito bem ter passado disso tudo, mas ele aceitou, entendeu? Eu nem ia colocar aqui a origem da palavra aqui, obediência, no latim, mas o latim, ele tem um significado muito interessante. Eu nem coloquei aqui, na verdade, mas aqui, pessoal, a obediência no latim, depois eu vou passar para vocês aí, eu vou até mandar no grupo depois, ela tem uma palavra também que significa submissão, entendeu? Que é o significado da palavra obedientia também, né? Obedientia, que vem do obedire. E é difícil mesmo falar, não reparem não, tá, pessoal? E que significa, né, ouvir, prestar atenção. Tem também essa palavra submissão, que é muito importante. E aqui Jesus, ele foi submisso ao Pai. Entendeu, pessoal? Jesus, ele foi submisso. Por quê? Ele poderia muito bem ter evitado isso tudo. Eu não tô aqui para pregar, tá, pessoal? Eu não tô aqui para pregar a respeito da palavra. Mas ele poderia muito bem ter evitado isso tudo, mas ele foi submisso e ele foi obediente. Então, quando a gente volta para a palavra aqui, Jesus, ele não só ouviu, né? Ele ouviu atentamente, ele obedeceu, ou seja, ele prestou atenção no que o Senhor ia passar para ele. E ele viu que o que o Senhor queria passar para ele era exatamente aquilo dali que ele tinha que passar, né? Que era na crucificação depois. Então, pessoal, como eu falei, né, eu repito mais uma vez, eu não coloquei vários versículos, eu não coloquei aqui, né, vários capítulos, eu não fiz vários tópicos, mas eu espero que vocês possam ter entendido a diferença aqui, né, de discernimento e obediência e a importância da origem delas. Mas eu espero, pessoal, que vocês possam ter entendido a respeito disso. E quando a gente fala a respeito de discernimento, é sobre isso, entendeu, pessoal? É sobre a gente compreender, sobre a gente entender o que Deus está querendo falar conosco. Quando a gente olha para o latim, é a gente entender, diferenciar, distinguir e separar. Isso a gente leva para a vida toda, entendeu? Quando a gente olha para obediência, é você saber ouvir atentamente, que é diferente de você só ouvir. Quando você só ouve, entra no ouvido e sai no outro. Então a gente tem que ouvir atentamente e obedecer o que Deus está falando. Prestar atenção e obedecer. E já no latim, né, é obedire, que significa ouvir ou prestar atenção. Então, pessoal, é basicamente isso o que eu quis trazer para vocês hoje, e que esse devocional em comunhão sirva como um encorajamento também, tá, pessoal? Para vocês puxarem a origem de tudo que vocês lerem, entendeu? Eu não sei se todos aqui já fazem isso, mas se fazem, continuem fazendo. Agora, se não faz, começa a pesquisar, né, a origem da palavra, que eu tenho certeza que vai fazer mais sentido, né, os significados, vai abrir mais a mente, entendeu, pessoal? Então,